E o Flamengo empatou com o Vasco de 0-0 e pode perder a liderança hoje pro Palmeiras. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Pedrinho, presidente do Vasco, que quase agrediu um jornalista do Flamengo. E vou falar também do José Boto, que prometeu 3 reforços antes do Mundial de Clubes. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora nesse vídeo, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu tô trazendo informações importantíssimas do nosso Mengão pra vocês. Bom, rapaziada, o Flamengo fez tudo aquilo que a gente não queria, né, galera? O Flamengo empatou o jogo contra o Vasco de 0-0. O Flamengo, rapaziada, só pra vocês terem uma noção, dominou do primeiro tempo ao segundo tempo, dominou a partida do início ao fim sobre o Vasco. Ou seja, rapaziada, o Flamengo não soube aproveitar as oportunidades, se eu não me engano, galera. O Flamengo teve mais de 17 finalizações ali pro gol, porém, rapaziada, não colocou nenhuma bola pra rede. Ou seja, o Vasco da Gama, como eu falei ontem pra vocês, o Vasco não foi pra vencer o jogo. O Vasco, rapaziada, foi pra amarrar as pernas do Flamengo e tentar ali, quem sabe, um empate. Ou seja, se recuou do início ao fim, o Flamengo atacou, porém, rapaziada, não soube aproveitar as oportunidades ali, as grandes oportunidades que o Flamengo teve. Ou seja, rapaziada, o Flamengo, galera, hoje pode estar vendo aí a liderança escorrendo pelas mãos. Isso porque, rapaziada, hoje o Palmeiras joga contra o Fortaleza. O Palmeiras, rapaziada, que tá colado ali no Flamengo. O Palmeiras tá com 10 pontos. O Flamengo ontem empatou contra o Vasco, foi para 11 pontos. Ou seja, rapaziada, hoje o Palmeiras, se ganhar do Fortaleza, pode ir a 13 pontos, passando o Flamengo, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E a notícia ruim não é só isso, viu, rapaziada? O Fluminense, galera, que tá com 8 pontos, tá com 9 pontos, o Fluminense pode, se ganhar hoje contra o Vitória, pode ir a 12 pontos, ou seja, ultrapassar o Flamengo também. O Flamengo que tá na liderança até o momento pode ir aí para a terceira colocação. Ou seja, rapaziada, esse empate do Flamengo ontem contra o Vasco foi um empate ali considerado amargo. Ou seja, rapaziada, não dava pro Flamengo empatar. E muito menos, galera, não dava pro Flamengo ali bobear, ter tantas oportunidades para fazer o gol e desperdiçar aquilo tudo. E eu já tinha falado para vocês, né, galera? O técnico Felipe Luiz tem que chegar nos atacantes do Flamengo. Tem que conversar com esses caras, porque não pode, rapaziada. É inadmissível o Flamengo ali, os atacantes do Flamengo, perder um caminhão de gols, como o Flamengo vem perdendo e perdeu ontem também contra o Vasco da Gama. Além de tudo, rapaziada, além do Flamengo ter perdido aquele caminhão carregado de gols contra o Vasco, o Flamengo também, rapaziada, a gente tem que dar um mérito também ali pro goleiro do Vasco, né, rapaziada, o Léo Jardim, porque é assim, sempre é assim, rapaziada, quando joga contra o Flamengo, todo goleiro vira ali o Emanuel Neuer, né, rapaziada? O que o Léo Jardim do Vasco ontem fez ali, galera, foi ali inacreditável, salvando bolas do início ao fim. E nos últimos minutos, rapaziada, o cara ali fazendo milagre, né? O Pedro entrou no jogo, entrou muito bem. Teve aquela cabeceada lá do Pedro, rapaziada. Que o Pedro ali ia correndo pra dentro da área. O jogador do Flamengo cruzou a bola. E o Pedro, rapaziada, deu de cabeça ali, desviando. Porém, o Léo Jardim salvando ali nas pontas do dedo. Ou seja, rapaziada, além do Flamengo ter perdido ali, não soube aproveitar as oportunidades que teve. O Léo Jardim do Vasco, rapaziada, foi ali o melhor jogador em campo, fazendo defesas milagrosas e salvando o time do Vasco, que foi para amarrar o jogo, que foi para amarrar as pernas do Flamengo, e que o Vasco, rapaziada, saiu com um empate ontem contra o Flamengo, com gosto de vitória. A realidade é essa, viu, rapaziada? Ou seja, hoje o Flamengo pode perder a liderança, pode cair para a segunda, e quem sabe, rapaziada, porque o Fluminense joga em casa contra o Vitória e pode ganhar também. E o Fluminense pode ultrapassar ali o Flamengo. Ou seja, rapaziada, é o que eu falo sempre, o Flamengo tem que aproveitar as oportunidades. O Campeonato Brasileiro, rapaziada, é decidido ali por detalhes. Não pode vacilar, não pode piscar. E a liderança que estava nas mãos do Flamengo pode escorrer ali pelas mãos, né, rapaziada? Uma bobeada do Flamengo, até porque eu falei, ganhou o jogo considerado dificílimo do Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Ganhou o jogo ali sobrando do Juventude. E quando vai enfrentar o Vasco, rapaziada, é desse jeito, né? Independentemente de ser clássico, dava pro Flamengo ter ganhado ontem, até porque o time do Flamengo foi muito superior. Porém, rapaziada, tem que acertar a pontaria, né, galera? Porque desse jeito não dá.
Depois do jogo, rapaziada, o técnico Felipe Luiz foi pra coletiva e falou, olha só, galera, o que foi que o técnico Felipe Luiz falou depois desse empate amargo do Flamengo contra o Vasco da Gama. Olha só, rapaziada. Felipe Luiz explicou o motivo de não ter colocado o camisa 7 em campo contra o Vasco. Camisa 7, rapaziada, pra quem não sabe aí, é o Luiz Araújo. Olha só, rapaziada. Abre aspas para o Felipe Luiz. Optei pelo Plata por jogar de 9 com o Pedro entrando e passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda de bola. O Nico já vinha abaixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos. Optei pelo Alan para retomar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Ou seja, rapaziada, depois do jogo do Flamengo, na coletiva, o técnico Felipe Luiz foi questionado pelos jornalistas, rapaziada, o porquê não colocou o Luiz Araújo. Logo o Luiz Araújo, né, rapaziada, que costuma decidir em jogos assim, em clássicos. O Luiz Araújo, rapaziada, que vem jogando muito bem. E na minha opinião, eu tô com esse jornalista também. Na minha opinião, rapaziada, como o jogo daquele ali, o Vasco todinho na área do Vasco, rapaziada, dava pro técnico Felipe Luiz ter colocado ali, ter arriscado com o Luiz Araújo, porém, rapaziada, no jogo que é pro técnico Felipe Luiz, colocar o Luiz Araújo, o Felipe Luiz não coloca, né, rapaziada? Ou seja, se ele tivesse colocado ali o Luiz Araújo naquele jogo, rapaziada, contra o Vasco, eu tenho certeza que o Luiz Araújo poderia ter entrado no jogo, assim como já fez em jogos anteriores, poderia ter entrado e poderia ter mudado essa partida, né, rapaziada? Até porque só a vitória ontem interessava pro Flamengo. Esse empate ali saiu com gosto de derrota. Ou seja, rapaziada, na minha concepção e opinião, eu acho que o técnico Felipe Luiz errou bastante, viu, rapaziada? Dá uma olhada, galera, nos números do Flamengo, só pra vocês terem uma noção. Dá uma olhada aqui nos números do Flamengo ali contra o Vasco da Gama ontem. Olha só, rapaziada. O Flamengo dominou as ações do jogo contra o Vasco com 17 finalizações, sendo 7 no alvo. Além disso, 65% de posse de bola. Já o Vasco, rapaziada, olha só, fez 6 finalizações, sendo 1 no gol e 35% de posse de bola. Ou seja, rapaziada, é o que eu falei pra vocês. Quem viu, o Flamengo dominou do início ao fim. Porém, rapaziada, teve muitas oportunidades desperdiçadas e não soube aproveitar as chances ali criadas, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do próximo jogo do Mengão, contra a LDU, lá em Quito, rapaziada, porque o Flamengo tem 3 desfalques, 3 jogadores não vão pra essa partida e eu vou falar quem são eles pra vocês. Olha só, rapaziada. Alan de la Cruz e Alexandro não irão viajar com o elenco para o confronto contra a LDU. Alan de la Cruz, por questões de saúde, não consegue jogar na altitude e foram cortados. Já o lateral foi diagnosticado com edema na coxa e será preservado para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão. Ou seja, rapaziada, o Alan, como todo mundo sabe ali, ele foi preservado também junto com o Nico de la Cruz, que tem problema com altitude, rapaziada. E o lateral ali, Alexandre, foi poupado ali pro jogo contra o Corinthians. Ou seja, rapaziada, tanto o Alan quanto o de la Cruz e o lateral Alexandre, rapaziada, são desfalques aí pro técnico Felipe Luiz nesse jogo agora na Libertadores contra a LDU de Quito. Ou seja, o técnico Felipe Luiz vai ter que bater cabeça e ter que arrumar ali algum substituto ali para esses 3 jogadores. Até porque, galera, todo mundo sabe que o de la Cruz vem fazendo uma boa partida. O Alexandre nem precisa falar, né? Um lateral eficiente que quando tá no jogo, e no jogo de ontem, rapaziada, eu vou ser sincero pra vocês, eu particularmente senti bastante falta ali do Alexandre na lateral, até porque, galera, o Varela não tava bem no jogo, na minha opinião, não tava bem no jogo, tava errando muito, ou seja, o Alexandre ali fez falta nessa partida de ontem, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui de José Boto, que deu entrevista pra Amazon Prime e prometeu, rapaziada, nada mais, nada menos, o José Boto prometeu 3 reforços pro Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Ou seja, rapaziada, o Super Mundial de Clubes vai ser no meio do ano, desse ano. Ou seja, rapaziada, o José Boto falou aí que quer trazer 3 reforços para reforçar ainda mais o elenco do Mengão pro Super Mundial de Clubes. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada aqui nessas informações que eu apurei para vocês e o que foi que o José Boto falou. Olha só, rapaziada.
Em entrevista à Amazon Prime Video, José Boto falou sobre os reforços do Flamengo. Abre aspas para o Boto. Hoje, tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela está aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é, disse o José Boto, rapaziada. É uma vitrine enorme. Eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa, e os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada, e isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus, viu, rapaziada? A nossa expectativa é alta. Tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Finalizou José Boto antes da bola rolar entre Vasco versus Flamengo. Ou seja, rapaziada, o José Boto aqui tá afirmando que pode trazer ali de 2 a 3 reforços pro Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Isso eu não tô falando, rapaziada. Isso foi o próprio José Boto que falou. Ou seja, rapaziada, tanto ele falou que pode trazer ali 3 reforços pro Flamengo, como aí, dizendo aí que o Super Mundial de Clubes esse ano pode dar uma equilibrada, até porque os clubes europeus vão encarar ali como uma pré-temporada, né, rapaziada? Tomara ali que o Flamengo chegue bastante longe no Super Mundial de Clubes e faça seu nome, né, rapaziada? E se reforce ainda mais. E vamos como uma potência sul-americana. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do Pedrinho, né, galera? O presidente do Vasco, que ontem quis fazer uma graça e praticamente agrediu um jornalista do Flamengo. É isso mesmo, galera. Dá uma olhada nessas informações que eu apurei pra vocês. Olha só, rapaziada. Nesse sábado, dia 19, o repórter Pablo Rafael foi cercado e ameaçado por Pedrinho, presidente do Vasco, que meteu o dedo na sua cara, mandando ele tomar lá naquele lugar, viu, rapaziada? E afirmando que ele levaria porrada se desse queixa às autoridades. Tudo isso porque, enquanto a bola rolava, na tribuna de imprensa, o dirigente não gostou de ser filmado pelo repórter. E junto com o ex-jogador Felipe Maestro, fez gestos obscenos e xingou o jornalista. Na saída encontrou o Pablo na entrada do elevador e foi ao seu encontro junto com outro dirigente. O profissional abriu um boletim de ocorrência e informou aos órgãos competentes, e as devidas providências serão tomadas a fim de que as práticas intimidadoras como essa não voltem a acontecer. Ou seja, rapaziada, o Pedrinho ali querendo fazer uma graça, ele fez tudo isso, rapaziada, segundo as informações aqui, porque o jornalista do Flamengo tava vendo eles lá na tribuna de imprensa e filmou, né, galera, pra poder ver ali a reação do Pedrinho. Porém, o Pedrinho olhou pra ele, fez gestos obscenos e ainda ameaçou o cara. Ou seja, rapaziada, o jornalista do Flamengo fez um boletim de ocorrência e todas as providências têm que ser tomadas, porque não é assim que funciona. Não é na porrada, é o que eu sempre digo, né, rapaziada? Não é na porrada que funciona. Ou seja, o Vasco não ganha dentro de campo e os caras querem partir pra briga ali. Ou seja, rapaziada, não quer ser filmado, não vai pro estádio, viu, galera? É isso mesmo. Eu só quero agradecer, rapaziada, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada. Vocês que estão aí são foda. E você aí que tá me assistindo agora é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, galera, dá essa moralzona aí pra um cara humilde, né, rapaziada? Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque todo dia eu tô aqui, rapaziada, na luta e na batalha, pra trazer informações quentes e notícias quentes pra vocês do Flamengo. Então, rapaziada, como forma de agradecimento eu já peço, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, porque vocês são foda. Valeu!